Olá, gente. Eu venho com esse vídeo para introduzir vocês na nossa nova unidade, que é Continente Europeu. E aí, eu já peço que vocês tenham muita paciência, porque é bem difícil explicar aspectos físicos dentro da geografia sem um quadro. Eu preferia mil vezes ter um quadro para desenhar, como eu costumo fazer. Vocês que já são meus alunos há um tempo sabem como eu, nesse tipo de aula é mais viável para mim a utilização de um quadro, mas eu espero que eu consiga recomendar outros vídeos para tentar diminuir assim minhas falhas nesse vídeo, né? Mas eu vou tentar explicar o básico para vocês, eu espero ajudá-los também e disponibilizar esse vídeo para que vocês, meus alunos, possam revisar sempre que puderem, tá bom? Bom, como eu disse, gente, desculpa a minha voz, é que eu tava dando muitas aulas, né? E aí minha voz agora tá um pouquinho falhada, mas como sempre, eu sempre inicio a unidade explicando os objetivos que nós queremos alcançar com essas aulas. Eu quero sempre que vocês abram a mente de vocês, que, ao meu ver, na minha percepção, o estudo, mesmo em escola, não deveria ser tão obrigatório assim. Vocês deveriam exercitar a mente de vocês para compreender que tudo que vocês estão estudando tem um objetivo e é um aprendizado que vai ser necessário para vocês se tornarem pessoas com capacidade de opinar e de vivenciar a vida de uma maneira mais plena, porque todo conhecimento que a gente adquire ajuda a gente a entender melhor onde nós estamos inseridos no nosso meio. E também eu vou aproveitar, deixa aqui para recomendar sempre que vocês façam leituras, viu, gente? Leituras de livro ajudam muito a vocês entenderem qualquer tipo de assunto. É meio como se estivesse desconstruindo alguns tipos de paredes que o cérebro da gente cria. Então a leitura meio que quebra essas paredes e ajuda a gente a compreender vários assuntos. Militei aqui sobre leitura, né? Enfim. Mas assim, vamos ver aqui os objetivos da unidade, né? Primeiramente, identificar as principais características do quadro natural da Europa. Sim. Até porque, né, meus amores, se um dia vocês forem na Europa, visitar a Europa, eu acho super digno vocês terem um mínimo de conhecimento sobre aquele lugar. Ou então, numa conversa, alguém que viajou, e aí a pessoa diz, eu estava na Rússia, na Sibéria, e você não tem nem noção de como é que é a Sibéria, se é frio, se é quente. É muito feio, gente. A gente tem que aprender as características naturais do planeta em que a gente vive, no mínimo, né, o básico do conhecimento de geografia é isso. Vocês estão dando o básico no ensino fundamental, então, enfim, identificar essas características do quadro natural da Europa, depois contextualizar a questão migratória nas dinâmicas populacionais europeias. A gente vai ver aí que a questão da migração na Europa é muito importante, mas assim, eu acho que nessa aula não vai vir isso ainda, tá? Porque esse aí é o tema 2 e eu tô vendo, possivelmente vai ficar muito longo se eu falar sobre os dois temas. Isso aqui é da unidade toda, viu? Primeiramente, a gente vai ver ali só o quadro natural da Europa. 3. Justificar a dependência europeia da importação das fontes de energias. Para quem não sabe, fonte de energia o que permite, por exemplo, a eletricidade é a luz, né, a lâmpada, do nosso computador, a energia elétrica que nós consumimos no nosso dia a dia tem uma fonte. A fonte de energia, no caso aqui do Brasil, na maioria das vezes, é usinas hidrelétricas. E a Europa, vocês vão ver no quadro natural que ela não tem tantos potenciais como o lindo Brasil tem. E essa falta de potencialidade de fonte energética faz com que ela seja dependente de outros países. O Brasil não tem tanta dependência porque nós temos muitos recursos naturais e muitas potencialidades. Por isso que é importante ver essas características naturais da Europa para entender por que acontece isso, tá bem? Reconhecer algumas políticas europeias voltadas para a redução de impactos ambientais, porque eles têm problema lá com o ambiente deles que já foi muito devastado. Lembrando que tudo que a gente vê agora de aspectos naturais, como vegetação, é a vegetação nativa. Tipo, se vocês forem lá, possivelmente vocês vão ver que, por exemplo, alguns tipos de vegetação já foram devastados, substituídos por cidades e outras atividades econômicas. Mas a gente vê aí a vegetação nativa, aquela que veio antes do ser humano ir lá e destruir, tá?
Como as paisagens naturais interferem na ocupação do espaço europeu. Isso é bem importante. Eu vou apresentar aí primeiro para vocês, Europa, meus alunos, Europa. Vocês vão ver que a Europa, gente, pesquisem na internet, a Europa é bem pequenininha. Peguem a Europa, se tiver, se eu coloquei aqui. Sim, eu coloquei. Isso aqui já não é só Europa, tá, gente? É Eurásia, eu vou explicar, isso aqui não serve. Esse mapa, mas pesquisem no mapa aí. O mapa mundi qualquer, ou vocês já sabem, né? Que a Europa ela é bem pequenininha em relação aos outros continentes do planeta. Mas a Europa ela é tão importante historicamente que às vezes, por exemplo, eu quando não bem antes mesmo, quando era bem guria mesmo, eu tinha uma noção de que a Europa era bem maior, porque ela era muito importante na questão assim econômica, influenciar, mas não, a Europa é bem pequena, os países europeus que parecem ser tão grandiosos como França, Alemanha, são do tamanho de estados brasileiros. Então, territorialmente falando, a Europa ela não é tão grande assim, com algumas exceções. Então, ela tem vários países bem pequenininhos aí, que parecem mais cidades, tá bem? E aí a gente vai ver que isso aqui é uma pergunta para iniciar o capítulo. Vocês vão ver que algumas características de hidrografia, relevo, vai fazer com que a população europeia esteja em determinados lugares desse continente. Então, ao fim do capítulo, acredito que vocês vão entender aí como é que essas paisagens naturais interferem na ocupação desse espaço. Como isso influencia para que os europeus estejam localizados em determinados lugares. Assim eu espero, assim eu desejo. Tá. Primeiramente, vamos entender a questão geológica do continente europeu. O continente europeu não tem a sua própria unidade geológica, ou seja, a placa tectônica. Revisem sexto ano o que é placa tectônica. A crosta terrestre ela é fragmentada em placas tectônicas. As placas tectônicas estão se movimentando. O Brasil, por exemplo, está na placa sul-americana. E aí, o continente europeu divide tá assim, sobre uma placa tectônica que engloba tanto a Europa quanto a Ásia. Por isso que nós chamamos essa placa tectônica de Eurásia, uma única unidade geológica. Tia, mas por que nós estamos vendo isso? Porque é importante vocês compreenderem que o relevo ele recebe muita influência desses movimentos tectônicos. Lembrem-se, nas bordas das placas tectônicas vocês vão ver mais a incidência de terremoto, vão ver mais a incidência de montanhas, de um relevo mais elevado, com maiores altitudes, e querendo ou não, essa forma como está disposto aí o continente europeu nessa enorme placa tectônica vai fazer com que várias regiões da Europa não tenham um relevo mais desgastado, mais plano, tá bem? Com menos montanhas. Vai ter montanhas, mas vai ser poucas montanhas, vai ter predominantemente um relevo mais plano. É por conta disso, porque lá é estável. Nós, aqui no Brasil, nós também temos um relevo estável, tá bem? As áreas mais altas do Brasil são montanhas bem antigas de um período que havia essa atividade tectônica aqui no nosso país. Hoje não há mais, tá bem? Assim como na Europa existem algumas áreas que já houveram há muitos milhões de anos atrás, atividade tectônica, e sobrou aquelas montanhas que estão sendo desgastadas até hoje, continuarão sendo desgastadas, mas que são pontos altos ali. Olha só, aqui é só para vocês terem uma noção do tamanho da Eurásia, tá bem? E aqui relevo. Dito isso, aquilo que eu falei para vocês, anotem aí. A Europa é predominantemente plana. Tem um relevo de planície, tá bem plano, ou seja, no nível do mar, não é elevado. Lembre, revisem a altitude, anotem no caderno de vocês. O relevo tem a ver com a altimetria, ó, como ali na legenda do mapa tem altitudes. O que é altitude? Distância em metros do nível do mar. O nível do mar é 0. Então, quanto mais distante para cima você tem em metros do nível do mar, você tem uma elevação da altitude. Então, em áreas mais vermelhas do mapa, você vai ter maior altitude, que vai até ali 2.000 metros de altitude. Mesmo sendo altitudes elevadas, que vão caracterizar montanhas, que vocês vão ver que são ali
em áreas que estão na borda da placa. Ó, essa aqui tudo é a borda da placa, porque para cá é a placa africana. Então, provavelmente a placa africana ela tá se chocando com a Eurásia. E aí tu vai ver aqui nessa área aqui algumas montanhas, tá bem? Áreas mais elevadas resultantes desse choque entre essas placas tectônicas. Aqui ao norte, que tá aqui os Alpes escandinavos, esses Alpes escandinavos, eles, e aqui os Montes Urais também, são montanhas muito antigas, tá? Não é uma coisa muito recente. Agora aqui a Islândia tá na borda assim da placa também, da Eurásia, tá, gente? Aqui, ó. Ela tá na borda e também tem vulcanismo lá, montanhas. Enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Essa parte aqui, ela tá mais no centro, ó. Como ela tá mais no centro, ela tá mais estável. Não tem tanto movimento de placas tectônicas. E aí você vai ver que é um relevo desgastado, tá bem? E, enfim, vocês entenderam o que é o relevo, a dinâmica das altitudes, né? Então, tu tem áreas mais altas, que tu tem ali até 12.000 metros de altitude, e em sua maioria nós temos áreas planas, ou alguns planaltos, ali como o Planalto Central Russo, mas que não é muito elevado, tá bem? E tá sendo desgastado, é um relevo desgastado, mais plano, ondulado, tá bem? E ali eu coloquei para vocês algumas perguntas que eu quero que vocês respondam no caderno de vocês para entender um pouco da hidrografia da Europa, que é sobre os... Ah, sim, é sobre esse retalho que existe no litoral europeu, que... Eu vou dar uma pausa aqui para beber uma água, porque aí também eu tô com problema na boca, gente. Eu feri minha boca, peraí. Olá, eu queimei o sal da minha boca. Vocês acreditam? Eu coloquei comida quente, tá incomodando um pouco. Mas vai dar tempo de eu terminar aqui. Então, eu quero que vocês percebam aí que o relevo da Europa é um relevo extremamente retalhado. Tem uma explicação para isso que também é importante vocês tomarem nota, tá? A Europa, ela fica bem ali ao norte. Percebam aí as linhas imaginárias que estão no mapa. Círculo Polar Ártico. Bem ali você tem... outras linhas aí, não tá nem aparecendo o Trópico de Câncer. A Europa, ela fica toda ao norte, bem próximo do Polo Norte. Então, é um lugar que vai ter climas bem frios, principalmente quem tá ali dentro do Círculo Polar Ártico. E teve períodos no planeta Terra que aconteceu eras do gelo. Quando aconteceu essas eras do gelo, todas as regiões aqui que estão aqui no norte, no hemisfério norte, mais ao norte, próximo do Polo Norte, elas foram dominadas aí por blocos de gelo, né, por conta da glaciação, e esses blocos de gelo afundaram, entendeu? O relevo, afundaram, e aí fizeram com que ocorresse aqui esses retalhos no litoral. Esses retalhos aqui a gente chama de fiordes, viu? É importante anotar isso. E além dos fiordes que surgiram no litoral, que é esse litoral retalhado, que nós chamamos de fiordes, nós vamos ter muitas entradas de água aí, por conta desse relevo ter ficado aí todo recortado por esse período de glaciação. E aí vocês vão ver a entrada do mar dentro desse relevo, como ali vocês vão ver vários Mar do Norte, aí mares mais interiores, né, como o Mar Báltico, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Adriático, desculpa, e o Mar Mediterrâneo, que fica aqui entre a África, aqui ó, o Mar Mediterrâneo que fica entre a África e a Europa, que é um mar bem importante também de vocês conhecerem. E aí, o Mar Mediterrâneo é um mar aberto ou um mar fechado? Ele é um mar fechado, gente. Ele é um mar semi-fechado, no caso. Dentro dessa caracterização, a gente poderia dizer que ele é aberto só pela esse estreito de Gibraltar que vocês estão vendo bem aqui, ó. Parece que ele é totalmente fechado, mas ele não é totalmente fechado. Ele tem uma conexão com o Oceano Atlântico, que aqui é esse estreito, tá? Uma definição bem mais correta é que ele é semi-aberto, tá bem? Porque ele é praticamente todo, mas se vier só essas duas opções na minha avaliação, ele é aberto porque ainda tem uma conexão. O fechado é quando não tem nenhuma conexão com o mar, entendeu? Por exemplo, o Mar Cáspio, ele é totalmente fechado, tá bem?
O Mar Norte, ele é aberto, totalmente aberto, porque ele tem maior abertura. Mas não esqueçam que o Mar Mediterrâneo também tem uma conexão com o Mar Mediterrâneo ali pelo Estreito de Gibraltar, tá bem? Eu falei Gilbramar sem querer. Desculpe. E nesse mapinha aqui nós temos aspectos naturais. Eu sempre gosto de colocar mapa mental, né, gente? Eu acho super importante exercitar isso. E aqui envolve não só relevo, mas envolve também correntes marítimas, que vai influenciar no clima. Mas dei print, tá bem, gente? Observe o nome das cordilheiras e dos rios que a gente vai ver agora. Principalmente os rios. Vejam quais são os rios mais importantes. Mas eu vou comentar agora. Eu dei algumas aulas online para alguns alunos. Outros não tiveram aulas online, mas os alunos que tiveram aulas online perceberam que eu não falei muito sobre os rios, né? Mas eu vou falar agora para compensar. Olha só, o rio Thames, ele fica ali na Inglaterra, tá bem? E aí, o que é importante do rio Thames dá para vocês verem como aprender é que o rio Thames ele era muito poluído por conta da Revolução Industrial que aconteceu na Europa, porém o rio Thames já foi totalmente recuperado, tá bem? A Inglaterra recuperou o rio Thames. E aí, ó, destacando o rio Sena, rio Reno, rio Danúbio. Esses rios, eles são importantes porque eles ficam aqui, ó, na parte mais central da Europa, onde vocês vão ver que tem uma industrialização maior. Então, todos esses rios, eles foram importantes para o deslocamento de mercadorias e pessoas, tá? E diferente daqui do Brasil, a Europa, eles dão uma importância muito grande para a hidrografia, para os rios, porque eles têm um potencial de navegação, porque como é plano, os rios eles não são muito movimentados, eles não tem muita força da água, eles são bem planos, bem lentos, não tem muita movimentação, então são ótimos para navegação. Eles são rios calmos, é ótimo para navegação. Então esses rios aí, ó, rio Sena, rio Reno, rio Danúbio, até o rio Volga, eles são super importantes para esse deslocamento de pessoas e mercadorias. Eles são importantes para a indústria, para a economia mesmo e para deslocamento, tá bem? Para navegação. Por isso que lá no início da unidade a gente viu por que a Europa é tão dependente de fontes de energia. Ele já não tem muito potencial para energia hidrelétrica, tá? Por conta disso. Porque é um relevo bem plano e pouco inclinação para acontecer aí a queda d'água, que a gente tira a força da água para gerar energia, como acontece aqui no Brasil. Deixa eu ver o que é mais importante. O rio Danúbio e o rio Sena, eles são importantes para conectar, fazer uma integração da Europa do oeste para o leste, porque esses rios foram conectados artificialmente, eles eram separadinhos, e aí eles fizeram um canal entre esses dois rios que conectou aqui os rios de um ponto até outro, atravessa a Europa, então dá para atravessar a Europa por esses rios. E o rio Volga, ele é o mais extenso, então em extensão, tá bem? Aqui, ó, ele fica na Rússia. E aí, outra característica dele é que como ele fica na Rússia, ele fica congelado boa parte do ano, principalmente no inverno. Então, as penínsulas, que como eu falei para vocês, esse relevo da Europa é bem retalhado, né? E nós vamos destacar algumas penínsulas aqui, ó. A Península Escandinava, a Jutlândia, a Ibérica, onde está a Espanha e Portugal, a Itálica, a Balcânica, Crimeia. São várias penínsulas. O que são penínsulas? São áreas que estão conectadas com uma área continental por um pequeno trecho de terra. Percebam que a Península Ibérica, por exemplo, se não fosse esse pequenininho trecho de terra bem aqui, ela poderia ter sido uma ilha. Então, a península é isso. Era para ser uma ilha, mas ainda tem uma conexão, entendeu? Por um pequeno estreito de terra com uma área continental. Clima. E aí eu vou até colocar aqui outro mapa que é melhor a gente entender isso aqui antes de ver lá. Olha só, eu coloquei aí para vocês um mapa de zonas climáticas da Terra. Eu vou logo aqui destacar para vocês onde está a Europa. A Europa está aqui, né? Totalmente na zona temperada,
norte do planeta. Como é que a gente define aí as zonas térmicas do planeta? A gente define pelas linhas imaginárias principais, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e Câncer, Círculo Polar Ártico e Antártico. Basicamente, as áreas mais quentes do planeta são as áreas chamadas tropical ou intertropical, que ficam aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, porque tem mais incidência solar. Ao longo que você se afasta da linha do Equador e vai em direção aos polos, você vai ver que vai ter menos incidência solar. Então, aqui tu tem uma área intermediária, que é a zona temperada. Eu vou colocar outra cor, né? Verde aqui. Vocês vão ter que essa zona temperada, né? Que é uma zona intermediária, que não é nem tão quente como a zona tropical e nem tão frio quanto a zona polar. Então, tu vai ter climas bem definidos, verão, inverno, outono, primavera, porque não vai ser nem tão quente nem tão frio, vai ser bem intermediário mesmo. E a Europa fica aí predominantemente na zona temperada, mas ela fica bem mais próxima aqui do Círculo Polar Ártico, e também tem uma boa parte da Europa que está dentro do Círculo Polar Ártico. Então, toda essa região aqui que está dentro do Círculo Polar é uma zona polar mais fria, mais congelada. Então, vocês vão observar que a Europa ela vai ter essa influência, entendeu? Da latitude, que é essa distância da linha do Equador. Então, quanto mais próximo do Círculo Polar, vocês vão ver que os climas da Europa são mais frios. Quanto mais ao sul, os climas eles vão ficando mais amenos, ou seja, menos frios. Porém, não vai ter climas muito quentes e úmidos, porque tá todo na zona temperada, entendeu? Não tá na zona tropical. Partindo do norte para o sul, você tem aí, ó, clima polar, que tá em roxo, aqui. O clima polar, temperatura média anual abaixo de menos 10 graus, precipitação de neve, porque tá toda ali na zona polar, gente. Depois aqui, ó, em verde... Eu não sei qual é esse verde, né, gente? É um verde, não sei, um verde escuro. Você vai ter aí o frio, percebam que já vai ser menos intenso que é o clima polar, tá bem? Mas ainda é muito frio, porque tá muito próximo do Círculo Polar Ártico. Depois do clima frio, que vai ser invernos muito longos e verões mais curtos, você vai ter aqui clima temperado, que vai ser o mais predominante. Lá na Europa, predominantemente, nós temos o clima temperado, que tem estações do ano bem definidas, menor variação de temperatura, vai ser um clima mais equilibrado. Aí você tem aqui em vários pontinhos aqui, ó, clima de montanha, frio de montanha, que essas áreas mais elevadas, quanto maior a altitude, mais frios, viu, gente? E aí você vai ter também aqui, ó, essa região que está o semiárido com baixa precipitação. Aqui você vai ter uma influência da distância do Oceano Atlântico. Aqui é uma região que está muito longe do mar. E aí você vai ter o fator de continentalidade. Áreas distantes do mar recebem menos umidade. Então, essa área semiárida aí vai ser muito seca. Tá bem? Quando é verão, não tem muita umidade de chuva, porque tá distante do mar. E quando é inverno, mas tão frio que não tem a precipitação em forma de chuva. Vai ser um frio seco, entendeu? E, basicamente, aí a característica de semiárido é secura. Não significa que aí seja o ano todo quente. Tem inverno, viu? Só que o inverno vai ser um inverno muito frio e seco. E aí, mais ao sul, que vocês vão ver uma umidade maior, que é o clima mediterrâneo, que fica aqui no sul mesmo, aqui banhado pelo mar Mediterrâneo, mais próximo da África e do Trópico de Câncer, que recebe aqui, ó, um calorzinho que vai para cá, para esse sul da Europa, né? E aí nesse clima mediterrâneo você tem temperaturas mais amenas, verões secos e inverno chuvoso, tá bem? Então vai ter uma temperatura um pouquinho mais quente, mas não tão quente como aqui no clima tropical, tá, gente? Mas um pouquinho mais ameno, menos frio, ali na Grécia, Itália. Então é muito comum vocês verem assim, principalmente nos livros. A gente vê nos livros ambientados na Europa a elite europeia viajando para o sul da Europa, sul da França, para a Grécia,
Grécia, Espanha, Portugal, em busca de climas mais amenos no inverno, que o inverno é mais rigoroso ali no clima temperado. As pessoas viajam para o sul em busca de um clima mais ameno. Aqui também nós temos a influência das correntes marítimas na Europa, tá? Por exemplo, na Inglaterra, que está mais ao norte, era para ser invernos rigorosos, tá bem? Mas como aqui é banhado por passa uma corrente do Golfo, que é uma corrente extremamente quente, úmida, você vai ter aqui, ó, como característica do inverno da Inglaterra, principalmente de Londres, que é próximo do litoral, invernos menos rigorosos, com a atuação de chuvas, por conta dessa corrente quente do Golfo, tá bem? Só para vocês verem que alguns fatores vão influenciar no clima da Europa. Como eu falei para vocês, da distância do mar, que faz ser mais seco, tá próximo do mar, tu recebe essa corrente do Golfo que faz a incidência de chuva. E o clima influencia na vegetação. Então, vocês vão fazer uma correlação aí do clima com a vegetação. Onde tinha um clima polar, vocês vão ver aqui, ó, uma vegetação de tundra. Como é que é a vegetação de tundra? Você vai ter na tundra, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês imagens. Aqui, ó, tundra, ela vai ser uma vegetação rasteira. Lá é tão frio, gente, tão frio. E o solo é congelado, que é chamado de permafrost. Esse solo congelado dessas áreas polares, né, não vão permitir uma vegetação de grande porte, porque não vai ter solo para as raízes das árvores poderem se fixar. Então, forma-se essa vegetação rasteira, gosmenta, que é como se fosse fungos, musgos, que nós chamamos de tundra. Ela vai ser encontrada mais ao norte, aí nesse clima que é predominantemente polar. No clima polar você encontra a vegetação de tundra, tá bem? No clima de frio, lembra que tem lá clima frio, que vai ser inverno rigoroso, e verões mais curtos, tu tem o verão, tá bem? Não vai ser que nem lá no clima polar da tundra, que é o clima polar, se vocês olharem o mapinha de clima aí é o clima polar, onde você encontra aí inverno o ano todo, gente. Praticamente não tem verão, então não tem derretimento total do gelo do solo. O permafrost, solo congelado, permanece o ano todo. Então, quando tem um verão, só uma parte superficial descongela, que é aí quando a tundra surge, porque tem um período que isso tudo está coberto por gelo, viu? E aí quando descongela é só na parte superficial que a tundra surge, aí bem rasteira. Mas aqui não, aqui é o clima frio, então é menos rigoroso o verão, ele vai derreter completamente o solo, e a umidade do solo no verão vai permitir o desenvolvimento de uma vegetação de porte maior, que é a taiga. Tá bem? A taiga também é chamada de floresta boreal, viu? É o mesmo nome. E aí nós temos como característica principal os pinheiros, viu? Os pinheiros, eles têm esse formatinho aí de cone, justamente para não acumular a neve nessas árvores. Aí a neve desce, entendeu? A neve não se acumula, por isso que tem esse formato. E aí você vai encontrar a taiga principalmente aí nas áreas norte da Rússia, né? Na Sibéria. E, enfim, vocês entenderam, né? Então, basicamente, como tem um verão menos rigoroso, que derrete o solo, vai permitir aí que a umidade desse solo, um solo inclusive com uma fertilidade bem grande, permite o desenvolvimento dessas árvores de um porte maior, que é a taiga. Não confundam tundra com taiga. Tundra, clima polar, mais ao norte, é vegetação rasteira, incide nesse solo permafrost. A taiga não, é no clima totalmente frio, com inverno rigoroso, mas com o verão, tá bem? Que permite o desenvolvimento dessas árvores de grande porte, mas que vão ter características que se adaptam ao frio no inverno, por isso esse formato de cone. E aí no clima temperado, você vai ter aí a floresta temperada, tá bem? Lembre que a floresta temperada tu tem verão, inverno, estações do ano bem definidas, verão, inverno, outono, primavera. Então, a floresta temperada, ela é chamada de floresta caducifólia, caduca, porque
toda a estação do ano ela vai ser de uma maneira diferente. No inverno fica só ali o tronco, né, sem as folhas, sem as suas folhagens. O outono é caracterizado pelo amarelamento das folhas. As folhas começam a cair no chão, como tá nessa imagem que eu coloquei para vocês. E na primavera você tem aí o florescimento das flores nas árvores. O verão, ali você tem aí o verdinho, enfim, ela vai se modificando a cada estação do ano. Então a gente diz que a floresta temperada ela é caducifólia, porque ela caduca cada estação do ano, ela muda. E aí, ó, na área que era semiárido, você tem aí a existência das estepes, que é chamado de estepes euroasiáticas. Então, lembra que eu falei pra vocês? Olha como não aparenta ser quente. É frio às vezes, gente. Tem períodos do ano que essa área aí é fria, porque recebe massas de ar frio do Polo Norte e fica muito ao norte, então tem pouca incidência de luz solar, mas tem períodos que é muito quente, tá, gente? Principalmente por estar distante do mar. Então tu vai ter aqui muito um inverno muito quente, seco, e um inverno muito frio e seco, entendeu? É tudo muito exagerado. Um verão muito quente, seco, e um inverno muito frio e seco. E tanto nesse verão quanto nesse inverno, vai ser seco e não vai permitir o desenvolvimento de uma vegetação de grande porte, tá bem? Porque não vai ter umidade, a planta precisa de água. Então, nesse tipo de formação vegetal, você vai encontrar aí uma vegetação de baixo porte, que no caso essas estepes, que nós chamamos de campos estepes, que é de baixo porte. Justamente porque eu falei para vocês, o clima não permite o desenvolvimento de uma vegetação de porte maior, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. E por fim, não menos importante, nós temos a vegetação mediterrânea, que eu falei para vocês, o clima ele é mais ameno, então lembrem-se, é verão seco e inverno chuvoso. Como tu vai ter um verão seco, as plantas elas não vão ser de grande porte, elas vão ser de médio porte. Então, por isso que vocês estão vendo aí na imagem que é muito arbustivo. Não é tão baixo porte quanto as estepes e as tundras, mas é um porte mediano, porque vai ter um verão seco, que vai ter pouca umidade, vai ser um verão bem seco, mas o período de chuva vai permitir aí um desenvolvimento médio dessas plantas. Então, basicamente, aí vocês estão vendo uma imagem, uma paisagem que representa bem essa vegetação mediterrânea e esse clima também mais ameno, não tão frio, não tão quente, tá bem? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, tá, gente? A aula já tá muito grande. E eu vou fazer uma segunda aula de Europa, outras aulas de Europa, e a próxima vai ser população do continente europeu. Gente, se vocês tiverem dúvidas, querem que eu explique, eu vou recomendar outros vídeos melhores no quadro, que eu acho que fica bem melhor explicar essa aula no quadro para vocês, tá bom? Então, obrigado por assistirem até o final. E é bom vocês assistirem, gente, para vocês revisarem, é do interesse de vocês também. Beijos!